Sejam muito bem-vindos ao mais novo episódio do TaxTech, o podcast da BMS Consultoria Tributária. E hoje eu vou fazer meu pedido logo no começo. Não saiam daí, porque o nosso convidado vai contar diversas alternativas para ter blindagem patrimonial, questão de sucessão, porque todo mundo briga na hora da sucessão. Hoje a gente recebe aqui Dr. Leonardo Castro. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Tati. Obrigado pelo convite, BMS. Fico feliz de estar aqui. E vamos falar de uns temas bastante polêmicos, mas muito úteis para todo mundo. E contar umas histórias de bastidores de alguns clientes que fizeram uma sucessão internacional, migraram no país e tal. Umas histórias curiosas desses 22 anos de carreira. 22 anos de carreira, sabe que eu sempre estudo os nossos convidados antes de receber primeiro. Obrigada, Leonardo. Mas assim, começou 3 gerações atrás, porque uma carreira brilhante. Obrigado. Advogado e contador, Leonardo. É isso aí, dupla formação que a gente chama, né? Eu formei em Direito, e depois fui vendo que no direito tributário, sobretudo, é muito importante a formação em contabilidade. A gente já sabia disso. Mas com o passar do tempo eu vi sentindo que eu faltava essa parte mais instrumental. E por mais que a gente fizesse cursos esporádicos, lisse alguma coisa de uns cursos básicos, faltava aquela coisa do contador mesmo. E aí eu fiz a graduação em contabilidade, depois de mais velho, né, 4 anos de faculdade depois de mais velho, e peguei o CRC, né? Além de bacharel em contabilidade, eu também sou contador, eu fiz a prova, então sou contador inscrito no CRC de São Paulo, o que me possibilita assinar balanço, fazer demonstrações financeiras, né? Então isso me deu mais confiança na minha carreira, não só instrumental, como também da certificação, que eu acho que é muito importante para o tributarista hoje em dia. Além disso, passaste por escritório super renomado, a tua carreira é brilhante, convidado para participar de diversas universidades, dando aula, mas também tem uma vida acadêmica. Como que você... E literária. Eu fui convidada para fazer vou contar para vocês. Eu sempre conto aqui alguma coisa da minha vida. Eu fui convidada para fazer parte de um livro super legal. E tive muita dificuldade de escrever, positivar. E era um livro um pouco de experiência da carreira, não era técnico. Acho que se fosse técnico, talvez eu conseguiria mais fácil. Mas contar um pouco da gente, eu tive dificuldade de contar para todo mundo. Dividir com todo mundo aquelas coisas que nem sempre a gente está a fim de contar. Mas conta pra gente desse teu livro. Realmente, esse livro aqui foi o último livro que eu publiquei como coordenador e coautor. É o livro de tributação de offshore, da Lei 14754, offshore e fundos de investimento. As mudanças que a gente teve da Lei 14754 de 23, a partir de 24, do ano passado, já ficou vigente e eficaz. São 2 volumes, que vocês podem ver, são 2 calhamaços, volume 1 e volume 2. Isso aqui serve também para usar para mestre de obra, se faltar tijolo também pode usar. Mas coordenei também com grandes amigos e coordenadores. E é um livro que já é referência na área, né? A gente fez dessa forma, para a gente nós pegamos dos maiores tributaristas e maiores especialistas em tributação internacional e tributação societária, na parte de fundos de investimento, e maiores escritórios, empresas de auditoria, enfim, internacionais, e fizemos os principais temas da nova lei. Então, aqui somando, acho que são 1.500 páginas de vários autores. E o livro é bom não porque é meu, é porque eu coordenei. Então, os autores são muito bons. Se fosse só a minha autoria, o livro seria mais ou menos. Imagina! Então, hoje, fiquem aí, que a gente vai contar alguns bastidores. A gente sabe hoje, a gente vai falar aqui de blindagem patrimonial, sucessão, investimentos fora do país, expatriados. Tributação de offshore. Todo mundo acha que é só para ricão. É isso. É só para milionário, só para o Silvio Santos. Então, começando com o Silvio Santos, a gente viu agora, recentemente, em todas as mídias, Silvio Santos subiu para nos alegrar lá de cima, e deixou a sua sucessão patrimonial bastante já planejada, mas também tinha uma grana fora. É isso. Conta pra gente o porquê que ele fez isso e como que foi. Perfeito. Acho, você falou uma coisa muito importante, né? Tem um estigma muito comum no mercado, que as pessoas acham que realmente você falar de offshore, de sucessão, de planejamento patrimonial,
seja nacional com holding ou internacional, que as pessoas falam, mas isso é para quem tem muito dinheiro, eu não tenho. E a gente sempre brinca o seguinte, o seu patrimônio é 100% do que você tem. Então, se ele é grande, se é pequeno, em termos proporcionais, é 100%. Então, qualquer economia na percentagem do seu patrimônio é uma economia. Se eu falar que você economiza 19%, você fala assim, mas eu tenho pouco. Mas o teu pouco não é 100%? Continua sendo 19% do patrimônio. Então, em ordem de grandeza, claro, hoje no Brasil, a gente sabe que cada vez mais temos milionários no sentido da palavra. Pessoas com pelo menos 1 milhão de patrimônio. Veja, não é liquidez. Se você herdou um imóvel da sua avó, se você tem um carro, se você tem aplicação financeira, se você tem um terreno, soma tudo no seu IR. Estamos falando de valor até de mercado. 1 milhão. Então, aumentou o número de milionários no Brasil. Então, a partir de 1 milhão, já vale a pena você fazer um planejamento patrimonial sucessório, já vale. É claro que tem gradações. Existem os mais complexos, os mais caros, claro, com estruturas internacionais, etc., e os mais simples. Mas a partir de 1 milhão de patrimônio, já vale a pena fazer. Uma sucessão hoje, para quem não faz nada, por exemplo, se o Silvio Santos não tivesse planejado e ele veio a faltar, você tem hoje, mais ou menos, com a reforma tributária, o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doações, é estadual, para falecimento, causa-morte, e para doações. Ele vai bater 8% em todos os 26 estados, né, da federação mais o Distrito Federal, né? Então, os 27. Então, o que vai acontecer? A partir do 1º de janeiro de 2026, isso já vai estar, que a gente chama, vai estar capeado, já vai estar todos os estados vão ter essa progressividade de ICMD até 8%. Significa que, se você morrer ou se você fizer uma doação a partir do ano que vem, já vai estar em todos os estados 8%, até 8%. Custas judiciais, mais ou menos 1% do patrimônio para abrir um processo de inventário. Então, alguém faltou, faleceu, vai abrir um processo de inventário para pegar os bens, fazer a partilha, é mais ou menos 1% de custas judiciais. Alguns estados têm uma limitação, mas vamos arredondar. E honorários advocatícios. O advogado. É claro. Eu não trabalho com processo, né? Então eu trabalho com inventário. Mas os colegas que trabalham com inventário, a OAB tem até uma tabela da OAB que recomenda quanto que vai ser mais ou menos o tipo de processo, o tipo de trabalho. E nos honorários advocatícios de inventário, gira de 10% a 20%, depende do estado. Mas gira em São Paulo, sobretudo, os estados mais desenvolvidos, gira de 10% a 20%, mas isso é uma recomendação. Grandes advogados podem cobrar 30% de porcentagem. Então, se a gente bota 10%, que é uma tabela da OAB recomendada, com 1% de custas, com 8% de TCMD, dá 19%. Então, custo de sucessão, ou seja, algum parente seu, algum familiar faleceu, vai abrir um processo de inventário para pegar os bens e partilhar entre os herdeiros, vai custar 19% mais ou menos. Então o sonho que todo mundo tinha de ser filha do Silvio Santos é melhor ser o advogado do Silvio Santos, porque ele tinha 6 filhas. Olha, é um take interessante. Para ser filha do Silvio Santos, elas também ganharam muito nessa parte de offshore, porque o Silvio Santos não é bobo. Então o Silvio Santos foi muito bem assessorado. O que ele fez? Ele constituiu também uma parte do planejamento patrimonial tributário internacional que ele fez, foi com uma sociedade offshore, que a gente chama. Ele fez uma sociedade nas Bahamas, né? Então, uma sociedade em Bahamas que tinha 429 milhões de reais. E uma conta no exterior em nome dele, que tinha mais ou menos 39 milhões. Então, a gente está falando aí de 460 milhões de bens no exterior. Muito bem, a conta no exterior, ela não abre sucessão porque é um bem no exterior, mas é da pessoa física já direto. Só que a sociedade no exterior, a empresa em Bahamas que ele fez, ele colocou dinheiro lá dentro, investimentos, e ele pode colocar, tem segredo de justiça no processo, mas muito provavelmente ele colocou as filhas como sócias, ou como cláusula de joint tenancy, que é uma copropriedade em condomínio para uma sucessão automática no exterior, ou como sócias mesmo, já majoritárias ou minoritárias. Bom, o que a gente sabe é que 429 milhões ele tinha declarado de participação na sociedade Bahamas. Isso fez muito bem, porque 429 milhões de reais não vão ser inventariados no Brasil, porque a sociedade em Bahamas é um bem fora do Brasil, só abre inventário no Brasil para decúdios, pessoas que falecem domiciliadas no Brasil, em relação aos bens no Brasil. Se eu moro no Brasil, mas eu tenho um bem no exterior, um apartamento nos Estados Unidos, uma conta no exterior, em Miami, uma sociedade em Bahamas, e eu venho a faltar, esses bens do exterior não são inventariados no Brasil, são inventariados fora do Brasil. E nesses países, o inventário normalmente é por meio de contrato social mesmo. A gente já faz uma cláusula ali, que é essa cláusula de joint tenancy, que é uma cláusula automática, ou usa um trust, outros mecanismos. Então a gente não inventaria no Brasil. Então 429 milhões não entraram no inventário, não foram sujeitos aos 19% nesse valor atual, e não entram no processo, aquela questão da morosidade, da disputa. Então aquilo ali já foi a sucessão no exterior, automaticamente com os herdeiros. Então nisso o Silvio Santos fez muito bem. Agora, o que eu acho que... O engenheiro de obra pronta é fácil, né? Mas o que eu acho que podia ter melhorado é o seguinte: ele declarou 429 milhões.
significa que ele provavelmente era o sócio majoritário dessa Bahamas. O que ele podia ter feito é ter passado progressivamente, ter dilapidado, diminuído a participação de sociedade dele, a gente chama de diluição, para as filhas, para que as filhas fossem majoritárias e ele tivesse, por exemplo, 1 milhão na Bahamas e elas tivessem o equivalente a 428 milhões, elas todas juntas. Por quê? Porque aí o bem já está com ela, porque o Estado de São Paulo discutiu o seguinte, olha, mesmo no exterior, eu quero tributar esse negócio. E aí, tudo bem, o Silvio Santos ganhou nessa disputa no TJ e tal, por enquanto, em São Paulo, mas para evitar essa discussão, ele podia ter passado em vida sem ser doação. Como? As filhas comprando ele com os lucros que ela tem, comprando a empresa e ele diminuindo a participação societária, elas comprando. A gente faz muito isso, tá? Então acho que isso faltou, não sei, faltou no Silvio Santos. Talvez faltou tempo. Talvez. Pode ser. Ele ia fazer, mas não deu tempo. Que pena. Talvez faltou tempo. Então, mas assim, vamos lá. Desmistificando tudo isso para o nosso público que nos assiste, empresários, pessoal de RH, pessoal de finanças, meus amigos, minha família, por favor, compartilhem com os amigos, com a família, porque hoje vai estar muito interessante mesmo. Fala assim, mas isso eu não estou burlando a lei, isso não é evasão de divisas, né? Não é você preso, nossa, é aquele bandidão que tenta tirar o dinheiro no Brasil. E não, isso é uma estrutura legal que funciona para quem tem conhecimento. Perfeito. É o que a gente sempre traz na BMS. Nós somos a grande recuperadora de tributos. Nós estamos aqui para diminuir a carga tributária das empresas, das pessoas, para que elas paguem aquilo que é correto. Nem mais, nem menos. E para isso, precisa ter informação. E esse aqui é o nosso compromisso. Trazendo informação para vocês. Então, não tem... a gente, vamos desmistificar um pouquinho essa questão de tô botando dinheiro fora porque eu quero esconder. Não é isso que acontece. Não é isso. Isso é muito comum. É excelente ponto também. Então, a gente tem que pagar a carga tributária que a legislação permite que seja a menor possível. O planejamento tributário é um direito do contribuinte. Né? Tem até uma discussão se isso é um direito fundamental, mas é uma discussão mais técnica essa. Mas é um direito. Então, o que acontece? Hoje, quando a gente fala de offshore, tem que desmistificar, como você bem falou. A offshore é simplesmente uma sociedade constituída num território que opera fora dos limites onde ela foi constituída. Pode ter receitas offshore ou clientes offshore. Exemplo, eu constituo uma sociedade nos Estados Unidos. E essa sociedade nos Estados Unidos é uma sociedade de treinamento. Eu dou palestras de treinamentos. Só que eu não atendo nenhum cliente nos Estados Unidos. Então, essa minha empresa de consultoria e treinamentos, ela atende cliente em Portugal, no Brasil, na Argentina. E o pagamento, portanto, desses clientes, o dinheiro vem de offshore, vem fora do território americano. O pagamento do Portugal é Portugal paga numa conta americana. A Argentina paga da Argentina para uma conta americana da sociedade. Então, essa sociedade é uma sociedade de atividades offshore, de receitas offshore, produzidas fora do território americano, porque a sociedade está nos Estados Unidos. Então, offshore é atuar fora do limite territorial onde foi constituída, com receitas fora do limite territorial onde foi constituída. E paraíso fiscal? Paraíso fiscal é um país, na legislação brasileira, regime de tributação favorecido, o nome técnico, é um país que tributa a renda menos 17%. E tem imposto de renda inferior a 17% de alíquota nominal. Então, o que acontece? Um país como essas ilhas caribenhas, Bahamas, Ilhas Virgens Britânicas, Caimã, Belize, não tributam a renda. Uruguai e Singapura tem um limite, tem uma tributação de territorialidade, ou seja, fora do limite territorial, as atividades offshore de empresas offshore não são tributadas em Singapura e no Uruguai. Então, seja por diferentes critérios, isenção, alíquota zero, territorialidade, alguns países tributam a menos 17, até zero. E esses países são chamados paraísos fiscais. Por quê? Porque o inferno fiscal, por exemplo, é o Brasil, onde você tributa 34% da pessoa jurídica, 9,25% de PIS e COFINS, por isso que a BMS está nadando aí, porque é um absurdo o que acontece no território brasileiro, e aí a gente tem que ter bons prestadores para ver a legislação e pegar as oportunidades que são garantidas licitamente, mas que pela complexidade muita gente não sabe. Pessoa física no Brasil é tributada 27,5%. É alto? Claro que é alto. Então, quando você vai para esses países de paraíso fiscal, é simplesmente o país que tributa a renda a uma alíquota menor, quase sempre, beirando a zero. Então, uma offshore num paraíso fiscal não é ilícito, não é sonegação, não é evasão de divisa, não é lavagem de dinheiro.
Esses crimes tipificados, eles dependem de uma conduta dolosa. Você montar uma estrutura numa sociedade nos Estados Unidos, uma sociedade em Bahamas, uma sociedade no Uruguai, que presta serviço, que importa mercadoria, que é trading, e que lá tributa menos, que é um paraíso fiscal ou um regime fiscal privilegiado, que é o outro termo, simplesmente você está fazendo uma estrutura de planejamento tributário internacional. O que você tem que fazer? Declarar no seu imposto de renda que você é o sócio da empresa, bens e direitos. Eu tenho 1.000 cotas na sociedade Bahamas, tenho 100 mil cotas na sociedade dos Estados Unidos. E se passar de $1 milhão esses bens no exterior, esse patrimônio da sociedade no exterior, acima de $1 milhão, fazer a DCBE, a Declaração de Bens e Direitos no capital estrangeiro no Banco Central. É isso que você faz. Você faz isso, você está adimplente com a lei. Então vamos parar com esse negócio que isso é coisa para esconder dinheiro, isso é coisa... A origem do dinheiro é que você tem que ver. Se você tem dinheiro que vem de armas, droga e prostituição, o dinheiro está contaminado. Não é a sociedade offshore, muito menos o país onde está o dinheiro, né? Maravilha. Mas assim, o que a gente vê? Todo mundo... ganhei um pouco mais de dinheiro, vou sair do Brasil. Vou para Portugal, vou para Miami, vou para não sei onde. Vai todo mundo para Portugal, né? Tem o Cascais, é o novo Leblon. Maravilhoso. O Porto é a nova Faria Lima. Então está todo mundo em Portugal, todo mundo tentando um visto. Agora uns amigos meus foram para a Itália para conseguir o visto, a cidadania italiana. Então é uma questão, né? Tipo, brasileiros, muitos têm origem... famílias que vieram da Europa, fugindo da guerra, todo mundo buscando um passaporte português, italiano, alemão, qualquer que seja, para tentarem um dia, na sua aposentadoria, descansar num lugar mais seguro. É isso. É isso. E a gente viu agora Pugliese, aqui tá parecendo a Sônia Abrão, a Sônia Abrão dos tributos. Já falamos do Silvio Santos. Já falamos do Silvio Santos, agora Gabriela Pugliese foi morar no Uruguai porque disse ela que era próximo a São Paulo, voo direto, um lugar mais seguro, mas também a gente sabe que tem uma questão financeira, tributária, inteligente por trás de tudo isso. Então, para essas pessoas que planejam uma vida fora do Brasil, ou mesmo que mandar os seus filhos para depois ir, para deixar estudando depois quando eles estiverem um pouco maiores, mudar a família para lá, qual é o teu conselho? Já começa agora? Já liga pra gente? Não, excelente isso da Pugliese, né? O Uruguai tem crescido mais como um país de demanda, mas como você bem falou, historicamente os brasileiros vão muito para Portugal. Portugal tinha um programa que era o programa de residente não habitual, né, que dava um tax holiday, uma isenção tributária, que a gente falava durante 10 anos, não tributava a renda produzida fora do território português quando você, pessoa física, fosse morar lá em Portugal. Esse regime acabou, está sendo agora uma segunda versão, mais limitada. A Itália tem um regime também de tributação que é o flat tax, que acho que começava com 100 mil euros, uma tributação fixa para quem é grande, tem muito patrimônio, então às vezes vale a pena. A gente tem uns regimes do Uruguai, né, que são muito utilizados, e o pessoal gosta muito de Suíça e Estados Unidos por uma questão histórica, né, e familiar. Então o brasileiro, quando sai do Brasil, normalmente ele tenta ir para os Estados Unidos, para a Suíça, para Itália e Portugal e para o Uruguai. E esses são os principais destinos até culturais. Só que é o que você falou. Quando você sai do Brasil, pessoa física, vou me mudar, meus filhos vão estudar fora, vou me aposentar. Você tem que tomar o seguinte cuidado. Você tem que se tornar residente daquele país porque você paga imposto na pessoa física onde você é residente. E onde é residente, as regras internacionais, na maioria dos países, tem uma regra que a gente chama de a regra de 183 dias. Que 183 é mais da metade de 365, que é um ano. Então, onde você passa mais de 6 meses no período de 12 meses no ano, lá você é residente. Então, você vai para o Uruguai, para se tornar residente no Uruguai, você tem que ficar mais de 183 dias lá. Senão você não é residente no Uruguai. Quando você vira residente no Uruguai, você passa a ser tributado no Uruguai. E se você é tributado no Uruguai e tem rendimentos fora do território do Uruguai, por exemplo, um brasileiro vai morar no Uruguai, mas opera com clientes na pessoa física no Brasil. Esse rendimento vem do Brasil, é um rendimento offshore para o residente do Uruguai. Pessoa que mora no Uruguai e atende cliente brasileiro, o dinheiro vem do Brasil, o cliente está no Brasil. Então está offshore do Uruguai. Então, pela territorialidade, o Uruguai fala, não vou tributar essa renda. E o Uruguai concede uma isenção de até 10, 11 anos no Uruguai para esses rendimentos. Então muitas pessoas falam, vou morar no Uruguai. É seguro, é perto, tem Montevidéu, ponto, o idioma dá para arranhar, tem uma carne boa e não vou pagar imposto. Tá certo. Se você cumpre os requisitos. Outro requisito é você passar 60 dias em vez de 183
e comprar uma residência, comprar um imóvel de $525 mil. Outro vai fazer um investimento em empresa de mais ou menos um real estate também de 2,5 milhões, mais ou menos, ou aproximadamente 6 milhões, dependendo do PL da empresa. Então, tem vários regimes que você pode utilizar no Uruguai. A gente tem que descobrir qual que é da Gabriela Pugliese. Mas, certamente, ela deve estar fazendo alguma coisa nesse sentido. O de Portugal agora está mais difícil, tá? E a gente tem que ter uma coisa muito importante, lembrar que residência fiscal e imigração são duas coisas diferentes. Por exemplo, eu tenho passaporte português. Então eu posso ir para qualquer país da comunidade europeia sem precisar de visto, trabalhar e viver lá. Então eu posso ficar 1 ano direto em Portugal, 1 ano direto na França. Só que isso é para fins imigratórios. Para residência, eu posso entrar lá com esse passaporte, não ficar 183 dias em Portugal e estar em Portugal legalmente, sem precisar de visto, mas não ser residente. Então, residência é uma coisa, fins imigratórios de poder estar no território é outra. Você tem que estar no território legalmente, e se você está no território legalmente, você pode, dependendo da regra, dependendo dos dias, se tornar residente. Tá? Então a gente está tendo muita demanda disso. Os Estados Unidos não é um país muito bom. Por quê? Se você vai residir lá, claro, tem muitas coisas boas, mas do ponto de vista tributário. Pelo amor de Deus, vai dizer que Miami não é bom. A gente vai brigar agora. É verdade. Não tem nada melhor que Miami. Eu retiro o que eu disse, É em relação à tributação. Nos Estados Unidos, a tributação da pessoa física vai até 37%. E tributa dividendo de uma sociedade que vai receber dividendo. Se você tem uma sociedade no Brasil que você é sócio e vai morar no exterior, receber o dividendo, vai tributado lá. Né? Então eu vou contar uma história rapidinho dessa questão parecida com a Pugliese. A gente atendeu uma época, uma modelo super famosa, obviamente não posso falar o nome dela, por uma questão de sigilo, super famosa, que namorou um jogador de futebol que ganhou a Copa do Mundo. Um dos jogadores foi campeão na Copa do Mundo, tá? Não vou falar também qual, mas uma recente. Então namorou esse jogador e aí os contratos de patrocínio dela, né, de modelo, aumentaram muito, porque ela estava na mídia namorando esse jogador de futebol famoso, campeão e tal. E ela veio consultar a gente e falou assim, olha, eu queria saber o que eu posso fazer de planejamento tributário, porque meu contador falou que eu estou tributando muito. Ela, na época, tinha alguns contratos que era na pessoa física, não era na pessoa jurídica, porque essas marcas famosas, por exemplo, Calvin Klein, Armani, às vezes, faziam um contrato direto na física, não queriam que ela fizesse com a empresa. Né? Porque ela era uma modelo que estava começando a ficar famosa e com ele ficou muito famosa. Então os contratos já estavam assinados na pessoa física. Então a gente não podia fazer o contrato na pessoa jurídica como direito de imagem e reduzir a carga tributária. Porque na pessoa jurídica o lucro presumido é menor, mais ou menos uns 15%, comparado à pessoa física 27,5%. Então a gente falou, putz, a gente não pode mudar com os teus prestadores. Imagina, virar pro Armani e falar, muda o contrato. Imagina, você já tem sorte de estar desfilando pro Armani. E aí a gente falou, o que a gente faz? Tem que trocar a sua residência. Então a gente falou para ela, se você for morar nos países que não tributam a renda, aí você tributa 0 em vez de 27. Ela falou, ótimo, Leonardo, então quais são as opções? Bahamas. Eu não vou morar em Bahamas. Como falamos um monte de lugar. E falamos Mônaco. História real. Falamos, Mônaco eu gosto. Eu gosto do Boat Show, eu gosto do GP de Mônaco, eu vou morar em Mônaco. Eu falei, mas você tem que ficar 183 dias lá. Barato. Aí ela, não. Aí ela falou assim, eu tava olhando pra ela assim, na frente, o sócio tava do lado. Aí ela falou assim pra mim, tá, vou ficar 183 dias lá. Aí fez assim pra mim, piscou o olho. Aí eu falei, putz, será que tá rolando alguma coisa que ela piscou o olho pra mim? Eu falei, não, mas você tem que ficar realmente 183 dias lá. Ela fez assim pra mim. Eu falei, ó, você tá piscando o olho pra mim que você não vai ficar 183 dias ou você tá piscando o olho pra mim porque você tá flertando comigo? Ela começou a rir e falou, não, eu não vou ficar 183 dias lá. Eu falei, mas você tem que ficar. Ela falou, não vou ficar, eu vou ficar no máximo 30 dias, não aguento, Mônaco é um saco, eu só vou ficar no Boat Show e no GP. Eu falei, então não vai dar certo. Então não adianta a gente também fazer um planejamento patrimonial, sucessório e tributário, de você morar no Uruguai, morar em Mônaco, morar no Chipre. Tem um tempo mínimo. Alguns lugares são 60 dias, alguns lugares são 183. E se você não cumprir isso, você não vai ficar. Então não adianta ir fingir, vou para o Uruguai e ficar lá, mas não vou ficar 183 dias, vou pegar o carro e vou ficar voltando por Porto Alegre. Isso não dá certo, isso é simulação. Perfeito. Acredita que a gente tem tanta informação para trazer aqui, mas eu vou ter que fazer um convite para voltar. Com certeza. Fizemos um spoiler para vocês de tudo que a gente pode trazer de sucessão, blindagem patrimonial, mas assim, doutor Leonardo, meu convite já está feito. Agora, semana que vem, vai ter que dar um jeito na sua agenda, que eu sei que um dia em cada lugar, vai ter que abrir um horário na sua agenda para a gente marcar, para trazer também as dúvidas de vocês. Coloquem aqui no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, no nosso YouTube, tudo que vocês têm de dúvidas que a gente vai trazer aqui para ele responder especialmente. Pode ser? Claro, vamos falar de holding patrimonial, trust, offshore e tudo que vocês quiserem nessa parte de proteção patrimonial, planejamento tributário e sucessório.
Obrigada. E eu gostaria de agradecer a vocês que ficaram conosco até agora e fazer aquele meu pedido especial que sempre vai no final. Nos sigam nas ruas, nas redes, no Instagram, no LinkedIn, até no TikTok nós estamos, mas no LinkedIn são sempre no mínimo 6 posts por dia trazendo histórias de sucesso. As alterações da tributação, questões empresariais e todas as novidades para vocês ficarem sempre por dentro. Nosso muito obrigada e até a próxima.